Você já parou para pensar até onde alguém é capaz de ir quando a ganância toma conta? Tipo, até onde uma pessoa destrói tudo e todos ao redor só para conseguir dinheiro. Hoje eu vou te contar uma história tão absurda que parece impossível de ser verdade. Tem uma mulher grávida de 7 meses sangrando dentro de um tribunal. Tem uma amante rindo da situação na cara de todo mundo. E tem um juiz que bateu o martelo na mesa com tanta força que o som ecoou pelo prédio inteiro. E olha, o final dessa história, cara, é de deixar qualquer um de queixo caído. Fica comigo até o final porque você não vai acreditar no que aconteceu quando o envelope com o resultado do DNA foi aberto. Prometo que vale cada segundo. Bora lá. Então, vamos conhecer Amélia. 30 e poucos anos, arquiteta talentosa, daquelas que consegue transformar qualquer espaço em algo incrível. Sabe aquela pessoa que tem o dom de enxergar beleza onde ninguém mais vê? Essa era ela. E o marido? Ita. Bonito, charmoso, herdeiro de uma empresa gigante de logística. Dinheiro não era problema. Aquele casal que todo mundo olha e pensa: cara, eles têm tudo. Foto de casamento linda na lareira. Casa impecável numa rua arborizada. Vida social perfeita. 10 anos juntos construindo o que parecia ser um conto de fadas moderno. Mas sabe como é, né? Nem tudo que reluz é ouro. A primeira rachadura nessa fachada perfeita apareceu numa terça-feira qualquer. Nada dramático no começo. Só pequenos sinais. Uma ligação perdida aqui, uma desculpa esfarrapada ali. Ah, tenho uma reunião até tarde. Ah, surgiu uma coisa de última hora no trabalho. E aquele perfume. Aquele perfume que grudava no terno dele e definitivamente não era o dela. Floral demais. Doce demais. Alto demais. Amélia não era boba. Ela notava. Mas sabe quando você não quer acreditar? Quando você prefere fingir que tá tudo bem porque encarar a verdade dói demais. Então, ela tentou conversar. Tá tudo bem com você? Parece que você tá distante. E a resposta dele? Fria. Cortante. É estresse do trabalho. Você não entenderia. Olha, essa frase. Você não entenderia. Como se ela fosse incapaz de compreender. Ela, que tinha ajudado ele a montar apresentações de negócios de madrugada. Ela, que entendia de contratos e estratégias. De repente, ela tinha virado uma estranha na própria relação. Os dias foram passando e a distância só aumentava. As noites em que ele chegava tarde se tornaram rotina. O toque dele, que antes era carinhoso, virou mecânico. Automático. Como se ele tivesse obrigação de fazer, mas o coração já não estava mais ali. E foi exatamente nesse momento de fragilidade que aconteceu um milagre. Amélia descobriu que estava grávida. Depois de anos tentando. Depois de uma perda devastadora 2 anos antes que tinha deixado cicatrizes profundas na alma dela. Ali estava ela, segurando 2 traços cor-de-rosa num teste de farmácia, tremendo inteira. Lágrimas escorrendo. Coração aos pulos. Isso vai salvar a gente, ela pensou. Isso vai trazer ele de volta. Sabe quando você se agarra numa esperança com tanta força que ela vira a única coisa que te mantém de pé? Era isso. Ela planejou tudo. Jantar especial. O bife que ele adorava. Vinho caríssimo que eles guardavam para ocasiões especiais. Ela colocou o teste dentro de uma caixinha linda e deixou do lado do prato dele. Quando ele chegou, mal olhou para a mesa. A gente precisa conversar. E nessa hora, o mundo de Amélia começou a desabar. Porque ela conhecia aquele tom de voz. Aquela expressão no rosto. Não era uma conversa. Era uma execução. Espera, eu também tenho uma coisa para te contar, ela disse, tentando segurar o momento. Uma coisa maravilhosa. Mas ele não estava interessado. Amélia, eu quero divórcio. Silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que suga todo o ar da sala. A caixinha em cima da mesa de repente parecia patética. Infantil. Fora de lugar. O quê? Não, a gente pode resolver isso. Seja lá o que for, a gente. Eu tô grávida, Ita. A gente vai ter um bebê. Ela esperava surpresa. Alegria. Até confusão. Qualquer coisa humana. Mas o que ela viu nos olhos dele foi pior que indiferença. Foi frieza calculada. Ele pegou a caixinha. Olhou pro teste. E disse as palavras que destruíram tudo. Isso é impossível. Como assim impossível? Impossível porque esse filho não é meu. Olha, tem coisas na vida que são tão absurdas que seu cérebro simplesmente não processa na hora. Amélia deu uma risada. Não porque era engraçado, mas porque era tão surreal que não fazia sentido nenhum. Tá maluco? Claro que é seu. De quem mais seria?
E foi aí que ele soltou a bomba. Isabela. 24 anos. Estagiária da empresa dele. Ele não falou com culpa. Não falou com vergonha. Falou como quem descreve um carro novo que acabou de comprar. Ele estava deixando Amélia por ela. Mas espera que piora. Eu fui no urologista há 6 meses, ele disse, empurrando uma pasta para ela. Dr. Peterson. Eu sou estéril, Amélia. Não posso ter filhos. Aquela perda que você teve 2 anos atrás? Foi até melhor assim. Amélia abriu a pasta com as mãos tremendo. Documentos oficiais. Carimbos. Termos médicos complicados. E no final de uma página, bem claro, azoospermia. Contagem 0 de espermatozoides. Agora para e pensa comigo. O homem com quem ela tinha dormido por 10 anos. O único homem que ela tinha conhecido intimamente na vida adulta. Tava ali, na cara dela, acusando ela de traição enquanto confessava que tinha uma amante. E ainda por cima usando um diagnóstico médico como arma. O divórcio vai ser simples, ele continuou, ajeitando a gravata como se tivesse discutindo o tempo. Você assina os papéis. A gente vende a casa. Você vai embora e começa sua vida nova com quem quer que seja o pai de verdade. Eu não vou pagar um centavo por um filho que não é meu. Ele não estava só terminando o casamento. Ele estava tentando destruir ela completamente. Arrancar dela a dignidade, a casa, o futuro. E mais importante, ele estava tentando apagar a existência da criança antes mesmo dela nascer. Mas Amélia não era fraca. E naquele momento, com a mão no ventre ainda plano, ela sentiu algo mudar dentro dela. Uma força que ela nem sabia que tinha. A luta tinha começado. A primeira reunião com a advogada foi um borrão de lágrimas e papéis amassados. Eleanor Vance. 50 e poucos anos. Olhar afiado que não deixava nada passar. Conhecida por ser implacável no tribunal. Ela ouviu tudo em silêncio. Cada detalhe. Cada acusação. Cada mentira. Quando Amélia terminou, Eleanor pegou o laudo médico que Ethan tinha dado e examinou com atenção sob a luz. Dr. Peterson. Laboratório credenciado. À primeira vista, isso aqui é irrefutável. Mas é mentira, Amélia sussurrou, apertando a barriga. Eu nunca estive com outro homem. Esse bebê é do Ethan. Eu sei que é. Eleanor respirou fundo e olhou nos olhos dela. Eu acredito em você. Mas precisa entender uma coisa, Amélia. Homens como Ethan não traem simplesmente. Eles constroem fortalezas de mentiras para proteger o patrimônio. Ele não tá só te deixando. Ele tá usando a cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial. Se ele provar que você traiu, fica com tudo. A empresa, a casa, os investimentos. E você? Não leva nada. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Aquele papel que ela tinha assinado anos atrás, achando que era só uma formalidade, tinha virado uma arma apontada para a cabeça dela. E as semanas seguintes foram um inferno ambulante. O advogado do Ethan, um cara oleoso chamado Marcus Davis, começou uma campanha de assédio sistemática. Pediram lista de todos os homens com quem Amélia tinha conversado no último ano. Confiscaram registros telefônicos. Vasculharam e-mails. Procurando qualquer vírgula que pudesse ser torcida para parecer traição. Eles estavam construindo uma narrativa. Tijolo por tijolo. Pintando Amélia como uma mulher promíscua que tinha tentado enganar um homem estéril com o filho de outro. Enquanto isso, Isabela ostentava. Ela se mudou para o apartamento luxuoso do Ethan. Aquele que Amélia tinha ajudado a projetar. E as redes sociais dela viraram um desfile de vulgaridade. Selfies no conversível dele. Vídeos de compras caras. Fotos em restaurantes que costumavam ser o lugar deles. E teve um post em especial que foi uma facada no peito. Isabela posando com a mão na barriga lisinha dela. A legenda? Construindo nosso futuro livre de bagagens. Amor verdadeiro sem complicações. Bagagens. Ela tinha chamado o bebê não nascido de bagagem. Os amigos e a família de Amélia se uniram ao redor dela. A irmã, Chloe, se mudou para a casa dela e virou uma guardiã feroz. Mas a humilhação pública era como veneno. Corroía devagar. Sussurros no mercado. Amigos antigos sumindo. A história que Ethan e Isabela contavam era simples, suja, e graças às provas médicas, tragicamente convincente. Mas Eleanor não desistiu. Tem algo errado nesses documentos, ela murmurava durante uma sessão de estratégia à tarde da noite. Um homem descobre que é estéril e a primeira coisa que faz não é buscar ajuda ou terapia. É usar isso como arma legal. O timing é perfeito demais. Como se ele tivesse isso guardado, esperando o momento certo. Elas decidiram contra-atacar.
Eleanor entrou com processo por difamação e exigiu exame médico independente no ITA. O advogado dele lutou com unhas e dentes. Meu cliente já apresentou prova médica irrefutável, Davis argumentou numa audiência preliminar. Submetê-lo a mais testes invasivos é apenas assédio de uma mulher desesperada pega numa mentira. O juiz, um homem sério mas justo chamado Thompson, hesitou. Senhorita Vance, você está fazendo uma acusação grave de fraude. Tem alguma evidência de que esses documentos não são o que parecem? Só a palavra da minha cliente, Excelência, Eleanor admitiu. E a convicção profunda de que um homem está tentando abandonar a esposa grávida e o filho não nascido com uma ficção conveniente e cruel. Pedimos que o tribunal obrigue um teste de DNA após o nascimento. Então meu cliente deve aguentar meses de humilhação pública e enrolação financeira baseado nessa alegação infundada, Davis retrucou com aquele sorrisinho. Rejeitamos isso. Queremos resolver agora. O juiz suspirou, esfregando as têmporas. O tribunal não vai obrigar exame médico do Sr. Ashore neste momento, dadas as evidências apresentadas. Vamos proceder com base nos documentos em mãos. Audiência final marcada para 29 de setembro. Preparem os argumentos finais. Foi um golpe devastador. Elas iam ter que lutar nos termos dele, com as provas falsas no centro de tudo. Quando Amélia saiu do tribunal naquele dia, viu Ethan e Isabela esperando o carro. Isabela pegou o olhar dela e articulou a palavra acabou com um sorriso triunfante antes de beijar Ethan apaixonadamente. O estresse estava cobrando seu preço. Amélia sofria de enjoos constantes, dores de cabeça, uma ansiedade que nunca ia embora. O bebê, aquele milagrinho dela, parecia mais um segredo frágil que ela precisava proteger de um mundo determinado a negar sua existência. Ele não vai sair impune, Eleanor jurou, mão no braço dela. A gente só precisa achar aquele fio solto que desfaz a mentira inteira. E acredita em mim, sempre tem um fio solto. A manhã de 29 de setembro amanheceu cinza e opressiva. Amélia estava com 7 meses de gravidez. Cada movimento era um esforço. Tornozelos inchados. Dor constante na lombar. Chloe ajudou ela a se vestir. Um vestido azul marinho elegante e simples. Uma armadura de dignidade contra a vulgaridade que ela ia enfrentar. Lembra, você é forte e está dizendo a verdade, Chloe disse, apertando as mãos dela. Isso é mais do que eles podem dizer. O tribunal era um espaço frio e enorme que amplificava cada som. O farfalhar de papel. O render de um sapato. As tosses discretas e julgadoras da galeria. Ethan e Isabela já estavam sentados na mesa oposta. Ethan impecável num terno cinza escuro, o rosto uma máscara de vitimização ensaiada. Isabela sentada logo atrás dele. Não com a equipe jurídica, mas ali, uma presença silenciosa e sorridente. Ela usava um vestido vermelho sangue, justo demais, totalmente inadequado pro local. Uma provocação deliberada. Ela parecia um abutre esperando para atacar. A audiência começou. O advogado do Ethan foi o primeiro. Pintou um quadro de Ethan como um homem tragicamente traído. Falou do desejo profundo dele por uma família, da devastação ao descobrir a infertilidade, e da descoberta arrasadora da infidelidade da esposa. Sra. Ashore não queria acreditar, Davis disse, a voz pingando falsa simpatia. Mas os fatos, Excelência, são coisas teimosas. Os laudos médicos que submetemos como anexo à são inegáveis. E a gravidez da Sra. Ashore é, lamentavelmente, a prova viva da traição dela. Quando Ethan subiu ao banco das testemunhas, foi um show de tristeza ensaiada. Falou do amor por Amélia no passado. Voz falhando nos momentos certos. Contou sobre o dia que recebeu o diagnóstico, alegando que ficou envergonhado demais para contar para ela na hora. Eu estava lidando com aquilo, ele disse, olhando pro juiz com olhos suplicantes. Aceitando o fato de que nunca poderia ser pai. E então ela me disse que estava grávida. Meu mundo desabou. A traição foi absoluta. Amélia sentada ali, ouvindo. Um grito mudo construindo no peito. Cada palavra era mentira. Cada emoção, fingimento. Ele era um estranho. Um monstro usando a cara do marido dela. Ela sentia o bebê chutando. Um ritmo frenético, angustiado. Como se pudesse sentir o veneno na sala. Então foi a vez de Eleanor interrogar. Ela se aproximou do banco com uma calma predatória. Sra. Ashore, você alega ter recebido esse diagnóstico há 6 meses, correto? Sim. E visitou o Dr. Peterson em 12 de março deste ano. Isso. Pode apresentar ao tribunal qualquer prova dessa consulta. Entrada na agenda, confirmação por e-mail, recibo do copagamento. Ethan hesitou por uma fração de segundo. Paguei em dinheiro.
Era um assunto delicado. Não queria deixar rastro. Que conveniente. Eleanor observou secamente. Você estava preocupado com o rastro de uma consulta médica, mas não do caso que mantinha com sua estagiária, senhorita Isabella Rossi, que segundo registros telefônicos começou muito antes desse suposto diagnóstico. Davis pulou da cadeira. Objeção. O relacionamento pessoal do meu cliente não está em julgamento. Pelo contrário, Eleanor rebateu. Fala diretamente do caráter e credibilidade dele. Ele pede ao tribunal que acredite que é um homem honesto traído pela esposa enquanto ele mesmo mantinha um caso de longo prazo. Isso estabelece um padrão de mentiras. Deferido, disse o juiz Thompson com um suspiro cansado. Mas vá com cuidado, senhorita Vance. Eleanor continuou. Apontou inconsistências. Momentos em que a linha do tempo não batia. Mas sem evidência concreta para refutar os documentos médicos, era como jogar pedrinhas contra uma muralha. Ethan e o advogado tinham resposta para tudo. O ar na sala ficou denso. Amélia sentiu uma onda de tontura. O estresse, as mentiras, a atmosfera sufocante. Tava ficando demais. Ela pressionou a mão no abdômen, tentando respirar através de uma cãibra súbita e aguda. Finalmente, Amélia foi chamada ao banco. As pernas dela pareciam chumbo. Coração batendo contra as costelas. Daquela posição, ela via o rosto de Isabella claramente. A mulher mais jovem nem tentava esconder o desprezo. Inclinou-se para frente, olhos brilhando com malícia, um sorriso triunfante estampado no rosto. Era o olhar de alguém que já tinha vencido e estava simplesmente saboreando a humilhação pública final da perdedora. Sr. Davis se aproximou dela, sorriso predatório. Senhora Short, começou, o tom enganosamente gentil. Deve ser muito difícil estar aqui na sua condição. É, Amélia conseguiu dizer, voz mal passando de um sussurro. E você mantém, apesar da evidência médica irrefutável em contrário, que meu cliente, um homem estéril, é o pai do seu filho. Ele é o único homem com quem já estive, Amélia disse, a voz ganhando uma lasca de força. Esse é o filho dele. Davis deu uma risadinha baixa e condescendente. Uma fantasia tocante, senhora Short. Mas estamos num tribunal, lugar de fatos. Deixe-me perguntar diretamente, quem é o pai do seu filho? É um colega? Um amigo antigo? Pode contar ao tribunal. Talvez possamos encerrar essa farsa hoje. A acusação, tão descarada e cruel, mandou uma nova onda de dor através dela. Dessa vez mais aguda. Uma cãibra cortante que roubou o fôlego. Ela ofegou, dobrando-se levemente no banco. Eu preciso de um momento. Ela gaguejou, a visão começando a embaçar nas bordas. Do outro lado da sala, Isabella soltou uma risada baixa e zombeteira. Foi um som pequeno. Mas no silêncio tenso do tribunal, ecoou como um tiro. A risada de Isabella foi a faísca que acendeu a gasolina. Não foi apenas uma risada. Foi desprezo puro e destilado. Foi uma demissão da dor de Amélia. Uma zombaria da gravidez dela. Uma celebração do sofrimento. Todas as cabeças do tribunal se viraram para Isabella. Até Ethan pareceu momentaneamente chocado com a audácia dela. A expressão presunçosa do Sr. Davis vacilou. Os olhos do juiz Thompson se estreitaram em fendas perigosas, o rosto escurecendo como uma nuvem de tempestade. Silêncio no meu tribunal. Ele trovejou, a voz estalando como um chicote. O som do martelo batendo na madeira foi explosivo. Mais um surto como esse, senhorita Rossi, e eu mando você ser removida e detida por desacato. O sorriso de Isabella sumiu, substituído por um lampejo de medo. Mas o estrago estava feito. O som tinha perfurado a alma de Amélia, torcendo a faca da humilhação mais fundo. E então a dor intensificou. Não era mais cãibra. Era uma sensação aguda e dilacerante de fogo se espalhando pelo abdômen. Uma onda de náusea e terror bateu nela. Ela olhou para as próprias mãos agarrando a borda do banco e depois mais embaixo. Uma mancha carmesim escura começava a florescer na frente do vestido azul marinho. A respiração falhou. Um grito estrangulado escapou dos lábios dela. Meu Deus! Eleanor Vance levantou num instante. Excelência, minha cliente precisa de assistência médica agora. O tribunal explodiu em caos. Chloe gritou da galeria. Um oficial já estava no telefone chamando paramédicos. O juiz Thompson estava de pé, o rosto uma máscara de alarme e fúria, gritando por ordem. O mundo de Amélia encolheu para um pontinho de terror. Os rostos ao redor embaçaram. Os sons viraram um rugido distante. As únicas coisas em que ela conseguia focar eram a dor lancinante implacável e a visão horripilante do sangue se espalhando. Meu bebê,
ela pensou. Um grito frenético e primitivo na mente. Não, 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 meu bebê. Através da névoa do pânico, os olhos dela instintivamente encontraram Ita. Ele estava de pé, o rosto pálido, um olhar de choque genuíno finalmente quebrando a fachada composta. Mas não era preocupação que ela via ali. Era aborrecimento. Inconveniência. O colapso dela era uma disrupção no plano perfeitamente orquestrado. E então o olhar dela deslizou para Isabela. Enquanto todo mundo estava em estado de alarme, Isabela simplesmente observava. O medo inicial da reprimenda do juiz tinha ido embora. No lugar, um olhar de fascínio frio e mórbido. Quando os olhos de Amélia encontraram os dela, os lábios de Isabela se curvaram apenas por um segundo num sorrisinho triunfante minúsculo. Era um olhar que dizia: bom, deixa a bagagem se resolver sozinha. Aquela única expressão fugaz de malícia pura foi a última coisa que Amélia viu antes da visão fazer um túnel pro preto e ela desmaiar no banco das testemunhas. O tribunal virou um turbilhão de movimento. Paramédicos entraram correndo, gritando termos médicos enquanto cuidadosamente levantavam Amélia numa maca. Eleanor estava ao lado dela, a compostura profissional destroçada, o rosto marcado por medo e raiva. O juiz Thompson bateu o martelo de novo e de novo. Este tribunal está em recesso até segunda ordem. Esvaziem a sala. Todo mundo para fora. Enquanto os paramédicos levavam Amélia embora, um rastro de gotículas vermelho vivo marcava o caminho. Eleanor parou na porta. Virou-se e fixou Ita em Isabela com um olhar tão venenoso que podia ter azedado o leite. Vocês fizeram isso. Ela sibilou, a voz baixa e tremendo de fúria. Os dois. Espero que estejam orgulhosos. Ita estremeceu. Mas Isabela simplesmente levantou uma sobrancelha perfeitamente esculpida, a imagem da inocência despreocupada. As portas do tribunal se fecharam, deixando para trás uma cena de desordem e um cheiro metálico persistente de sangue. A mentira cruel finalmente tinha derramado ele. E ninguém sabia se o custo seria uma vida ou duas. Amélia acordou com o bip rítmico e constante de um monitor cardíaco e o cheiro estéril de um quarto de hospital. Por um momento aterrorizante, ela não conseguia lembrar onde estava ou o que tinha acontecido. Então os eventos do tribunal inundaram de volta. A dor, o sangue, o sorriso cruel de Isabela. Um soluço ficou preso na garganta e ela instintivamente alcançou a barriga. Ainda estava lá. Um monte firme e arredondado debaixo do lençol fino do hospital. Calma, querida. Você tá bem. O bebê tá bem. A voz de Chloe. Amélia virou a cabeça para ver a irmã sentada ao lado da cama, os olhos vermelhos, mas o sorriso gentil. Eleanor Vance estava perto da janela, braços cruzados, expressão sombria. O bebê. Amélia sussurrou, a voz áspera. Um lutador, igualzinho à mãe, Chloe disse, voz grossa de emoção. O médico disse que foi uma hemorragia subcoriônica causada por estresse extremo. Conseguiram parar o sangramento, mas você tá de repouso absoluto. Precisam te manter em observação. Alívio tão potente que pareceu uma onda física lavou Amélia. O bebê estava salvo. O terror começou a recuar, substituído por uma raiva fria e latejante. O estresse que tinham colocado nela, a campanha deliberada e maliciosa de crueldade, quase tinha custado tudo. Eleanor caminhou até a cama. Amélia. Ela disse, voz firme. O que aconteceu hoje foi imperdoável. E muda tudo. O juiz Thompson tá furioso. Ele viu o que fizeram. Viu Isabela rir. Viu você desmaiar. O teatro acabou. Agora a gente termina isso. Mas como? Amélia perguntou, sentindo uma onda familiar de desesperança. Os documentos. O tribunal ainda está considerando eles. A gente não vai desmentir os documentos, Eleanor disse, uma luz estranha e feroz nos olhos. A gente vai torná-los irrelevantes. Vamos provar agora mesmo que Ethan Ashford é o pai do seu filho. Mas o juiz negou nosso pedido de teste de paternidade. Ele negou um pedido para forçar o Ethan a ser testado. Nunca disse nada sobre você. Eleanor se inclinou mais perto. Tem um procedimento. Chama teste de paternidade pré-natal não invasivo. NIPT. Tira uma amostra de sangue de você, a mãe, e um simples cotonete de bochecha do suposto pai. O DNA livre do bebê está presente na sua corrente sanguínea. Conseguem isolar e comparar com o DNA do pai. Tem mais de 99% de precisão. Uma faísca de esperança acendeu no peito de Amélia. A gente pode fazer isso? Podemos forçar o Ethan a dar uma amostra. Não precisamos, Eleanor disse, um sorriso lento e astuto se espalhando pelo rosto. Ethan é uma criatura de hábitos e vaidade.
Toda manhã ele bebe uma marca específica de chá verde e usa escova de dente Sonica. Ele é meticuloso. Acha que é muito mais esperto que todo mundo. Os olhos de Amélia se arregalaram quando entendeu. Você vai pegar o DNA dele sem ele saber. Eu não vou, Eleanor corrigiu. Mas conheço alguém que pode. Um investigador particular. Muito bom, muito discreto. Fiz uma ligação enquanto você estava dormindo. Enquanto o Ethan e o advogado dele estão ocupados comemorando o que acham que é uma vitória, a gente vai puxar o tapete debaixo deles. Vamos precisar de uma amostra sua também. Uma enfermeira entrou para tirar sangue de Amélia para os exames de rotina. E com o aceno de Eleanor, ela tirou um frasco extra pro laboratório de genética. O plano estava em movimento. Parecia perigoso, audacioso, mas era o único lance que restava. As próximas 48 horas foram agonizantes. Amélia confinada na cama do hospital, sua única conexão com o mundo exterior sendo as atualizações de Chloe e as ligações determinadas de Eleanor. O investigador particular, um ex-detetive de polícia chamado Jack Corrian, era um fantasma. Entrava e saía da vida de Ethan sem deixar rastro. No segundo dia, Eleanor visitou com um pequeno saco de evidências lacrado. Dentro tinha uma cabeça de escova de dentes. Ele conseguiu. Eleanor disse, voz triunfante. Do lixo do banheiro da cobertura do Ethan hoje de manhã. Trocou por uma idêntica nova. O Ethan nunca vai saber. Vou levar isso pro laboratório eu mesma. Concordaram em fazer as pressas dadas às circunstâncias. Teremos os resultados em 3 a 5 dias úteis. Deitada naquela cama de hospital, Amélia sentiu uma mudança dentro dela. O medo ainda estava lá, mas estava sendo eclipsado por uma determinação endurecida. Ela tinha sido vítima por tempo demais. Tinha absorvido as mentiras deles, a crueldade, o desprezo. Agora ela fazia parte de um contra-ataque. Achavam que tinham quebrado ela, mas só tinham forjado o luto e o terror em aço. No dia da alta, Eleanor ligou. O tribunal reconvocou para esta tarde. Ela disse. O juiz Thompson quer concluir o caso. O advogado do Ethan está pressionando por julgamento sumário a favor deles, citando sua instabilidade emocional. Estão tentando usar seu colapso contra você. A gente tem os resultados, Amélia perguntou, coração disparado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Estão sendo entregues por mensageiro diretamente no tribunal. Não vi. Ninguém viu. Vão ser abertos pela primeira vez na frente do juiz. Era uma aposta aterrorizante. Mas enquanto Amélia se vestia, escolhendo o mesmo vestido azul marinho agora profissionalmente limpo, ela se sentiu pronta. Dessa vez não estava entrando naquele tribunal como vítima. Estava entrando como mãe armada com a única coisa que eles não podiam contornar com mentiras, a verdade lacrada no envelope. Voltar ao tribunal parecia surreal. Como entrar de volta num pesadelo. Mas dessa vez, algo era diferente. O ar de confiança arrogante que tinha cercado Ethan e Isabella tinha ido embora, substituído por uma impaciência tensa. Eles queriam aquilo terminado. O colapso dramático de Amélia claramente tinha abalado o juiz e lançado um manto de simpatia sobre ela que eles estavam ansiosos para dissipar. Amélia caminhou com uma marcha deliberada e firme, a mão descansando protetoramente no estômago. Ignorou os sussurros da galeria e o olhar venenoso de Isabella. Sentou ao lado de Eleanor e encontrou os olhos da advogada, dando um único aceno determinado. De pé, o oficial anunciou. O juiz Thompson entrou, o rosto uma máscara indecifrável de autoridade judicial. Sentou e examinou a sala, o olhar demorando por um momento em Amélia, um lampejo de algo ilegível nos olhos antes de virar a atenção para os advogados. Senhor Davis, ele começou, voz um trovão baixo. Você entrou com pedido de julgamento sumário. Prossiga. Davis levantou, exalando confiança. Excelência, os eventos da última sessão, embora infelizes, só servem para destacar o desespero da ré. Meu cliente, Sra. Short, forneceu prova científica concreta da infertilidade dele. A Sra. Short não forneceu nada além de surtos emocionais e alegações infundadas. Tá claro que ela é uma narradora não confiável da própria vida. Pedimos ao tribunal que ponha fim a essa farsa, decida a favor do Sra. Short e finalize esse divórcio com base nos termos do acordo pré-nupcial. O juiz Thompson ouviu, expressão inalterada. Senhorita Vance, sua resposta. Eleanor levantou devagar, um arquivo nas mãos. Excelência, o Sr. Davis está correto sobre uma coisa. Este é um lugar de fatos. E enquanto minha cliente foi submetida a uma campanha de abuso emocional projetada para quebrar o espírito dela, uma campanha que quase custou a vida do filho dela aqui mesmo neste tribunal,
agora estamos preparados para introduzir um novo fato definitivo nesses procedimentos. Ela caminhou em direção à bancada do juiz. Obtivemos, com grande despesa e esforço pessoal, os resultados de um teste de paternidade pré-natal não invasivo conduzido por um laboratório de genética certificado e nacionalmente reconhecido. O teste compara o perfil de DNA fetal do sangue da minha cliente com o perfil de DNA do Sr. Ethan Ashford. Um suspiro coletivo atravessou o tribunal. Dave estava de pé, o rosto ficando vermelho manchado. Objeção. Objeção, Excelência. Isso é uma violação ultrajante da privacidade do meu cliente. Como obtiveram o DNA dele? Isso é inadmissível. É fruto da árvore envenenada. Sr. Davis. Eleanor contra-atacou suavemente, nem se virando. O DNA foi obtido de um item descartado na própria casa da minha cliente, uma casa da qual ele ainda é legalmente coproprietário. Nenhuma lei foi quebrada. Mas a objeção frenética do seu cliente fala volumes, não fala. O juiz Thompson levantou a mão, silenciando os dois. Olhou para Eleanor. Você tem esses resultados consigo? Excelência, Eleanor disse, gesticulando pro oficial que segurava um grande envelope manila lacrado. Acabaram de ser entregues por mensageiro aprovado pelo tribunal. Tão lacrados. Ninguém nesta sala viu. O juiz encarou o envelope por um longo momento silencioso. O destino de todos na sala parecia pendurado naquele pequeno espaço de ar entre o oficial e a bancada. Ele olhou para Ethan, cujo rosto tinha ficado pálido. Olhou para Isabela, que estava sussurrando furiosamente no ouvido de Ethan. Finalmente, os olhos descansaram no rosto de Amélia, no terror esperançoso e quieto dela. Oficial, traga-me o envelope, o juiz comandou. Davis balbuciou. Excelência, devo protestar. Seu protesto é anotado e rejeitado, Sr. Davis, o juiz Thompson disse, voz revestida de aço. Você e seu cliente basearam todo o caso numa alegação científica. Não podem agora se opor quando apresentados com outra. Renunciaram à privacidade médica ao introduzir o anexo A. Agora sente. Derrotado, Davis se deixou cair na cadeira. O oficial colocou o envelope pesado na bancada. O tribunal inteiro prendeu a respiração. O juiz Thompson pegou um abridor de cartas e, com lentidão teatral deliberada, cortou o lacre. Puxou um maço grosso de papéis. Leu a primeira página, os olhos escaneando os dados técnicos. Depois leu a segunda. A expressão permaneceu neutra, mas um músculo pulsou na mandíbula. Ele ergueu o olhar varrendo o tribunal antes de pousar direto em Ethan Ashford. Sr. Ashford, o juiz disse, voz perigosamente quieta. Todo o seu caso se baseou no anexo A, um laudo médico afirmando que você tem azoospermia e é medicamente estéril. Sim, Excelência, isso está correto, Ethan disse, voz apertada. O juiz Thompson levantou o papel na mão. Segurou por um momento. Então, com um movimento violento súbito, bateu ele na superfície da bancada. O som ecoou como um tiro na sala silenciosa. Isabela pulou. Ethan estremeceu como se tivesse sido atingido. Então pode explicar a este tribunal. O juiz rugiu, a voz agora um berro poderoso e furioso que sacudiu as próprias paredes, porque este laudo de DNA afirma que há uma probabilidade de 99,999% de que você é o pai biológico do filho não nascido de Amélia Ashford. O mundo parou. Amélia sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Lágrimas de vindicação, de alívio, de puro e absoluto triunfo. Ao lado dela, Eleanor apertou sua mão, um sinal silencioso de vitória. Do outro lado da sala, o queixo de Isabela caiu, o rosto perfeitamente maquiado contorcido numa máscara de descrença e horror. Ela encarou Ethan, os olhos arregalados de fúria e traição. E Ethan simplesmente quebrou. A máscara do marido charmoso e injustiçado estilhaçou em 1.000.000 de pedaços. A cor drenou do rosto, e ele encarou a bancada do juiz como se estivesse olhando pro próprio carrasco. O arquiteto da mentira tinha acabado de ver toda a fortaleza desmoronar em pó ao redor dele. As palavras do juiz ficaram penduradas no ar. Uma sentença de morte para as mentiras de Ethan. O tribunal, que tinha segurado a respiração coletiva, exalou numa cacofonia de sussurros frenéticos e suspiros chocados. Para Amélia, o som daqueles 99,999% não era só um número. Era o som do mundo dela encaixando de volta no lugar. Era o som do filho dela sendo reconhecido, da própria integridade sendo restaurada. Lágrimas, quentes e silenciosas, escorriam pelo rosto. Não lágrimas de tristeza, mas de uma vindicação tão profunda que parecia um peso físico sendo tirado da alma. Do outro lado da sala,
A fortaleza de mentiras que Ethan tinha construído tão cuidadosamente não foi apenas violada. Foi vaporizada. O advogado dele, Sr. Davis, parecia que tinha levado um soco. O rosto, normalmente uma máscara de confiança oleosa, tinha virado um cinza pastoso e manchado. Ele mexia nos papéis com mãos tremendo, como se uma resposta pudesse ser encontrada na tinta, a mente visivelmente se esforçando para achar apoio numa paisagem que tinha acabado de colapsar num abismo. Ele era um oficial do tribunal que tinha, conscientemente ou no mínimo com cegueira proposital, apresentado evidência fraudulenta. A carreira dele estava passando diante dos olhos. Mas foi a reação de Isabela que foi a mais espetacular. O queixo dela, que tinha caído em descrença, fechou com força. A máscara da parceira elegante e solidária não apenas escorregou, ela arrancou e tocou fogo. O rosto lindo, uma ferramenta que ela tinha manejado com tanta precisão, se contorceu numa máscara de fúria reptiliana pura. Ela se lançou em direção a Ethan, a voz não mais um sussurro sedutor, mas um guincho venenoso que cortou o tribunal atordoado. Você me disse que era estéril. Jurou para mim. Sentou do outro lado da mesa no restaurante mais caro desta cidade, olhou nos meus olhos e jurou no túmulo do seu pai que não podia ter filhos. Aquilo foi mentira também? Tudo isso foi mentira. Senhorita Rossi, você vai se controlar ou mando amordaçar e deter por desacato. O juiz Thompson trovejou, voz uma onda gigante de autoridade que momentaneamente a silenciou. Mas o foco dele agora estava fixo em Ethan com uma intensidade que era aterrorizante de contemplar. Senhora Shord, o juiz disse, a voz caindo de volta para aquele nível perigosamente calmo que precede uma tempestade. Este tribunal foi apresentado com duas peças contraditórias de evidência científica. Uma delas é mentira. Uma delas foi fabricada e submetida com a intenção expressa de fraudar este tribunal, difamar uma mulher e renegar sua própria carne e sangue. Isso, senhor, é perjúrio. É crime grave e acarreta sentença de anos de prisão. Ethan, cujo rosto estava branco como uma folha, começou a gaguejar. Parecia um fantoche cujas cordas tinham sido cortadas. Eu não entendo. O laudo, Dr. Peterson, deve ser um engano. O laboratório, talvez fizeram um erro. Ele olhou desesperadamente para o advogado, mas Davis se recusou a encontrar o olhar, subitamente fascinado por um ponto no chão. Foi naquele momento de negação patética e errante que Eleanor Vance se levantou. Ela não se moveu com triunfo, mas com o propósito sombrio de um cirurgião prestes a realizar uma incisão final necessária. Este era o golpe final dela. Excelência, ela disse, voz clara e cortante, ressoando com o comando absoluto da sala. Não há erro, e acredito que posso lançar luz sobre essa aparente contradição. Enquanto esperávamos os resultados de paternidade, mandei meu investigador cavar mais fundo, não no Sr. Short, mas no próprio documento, o anexo A. Ela pausou, deixando a declaração pendurada no ar, atraindo cada olho em direção a ela. Tinha acabado de oferecer resolver o próprio quebra-cabeça que o juiz tinha apresentado. Acontece que, ela continuou, o Sr. Short estava dizendo uma versão da verdade, que é frequentemente a maneira mais eficaz de mentir. Existe um Ashore nos arquivos de pacientes do Dr. Peterson com um diagnóstico definitivo de azoospermia. Os registros são autênticos. A cabeça de Davis levantou de supetão, um lampejo de esperança insana nos olhos. Ethan pareceu confuso, agarrando esse fiapo de esperança. Eleanor deixou o silêncio se esticar por um batimento. Uma obra-prima de teatro forense antes de entregar o golpe final devastador. No entanto, o nome completo do paciente não é Ethan. É Edward. Edward Ashord. O irmão mais velho de Ethan Ashord. A revelação aterrissou como uma segunda bomba, mais poderosa. Se o resultado do DNA tinha rachado a fundação, essa revelação trouxe todo o edifício corrupto abaixo num estrondo. A cabeça de Ethan virou para Eleanor, os olhos arregalados com o pânico primário e cru de um animal encurralado. Ele tinha sido tão esperto, tão certo do esquema. Nunca imaginou que alguém cavaria tão fundo. A voz de Eleanor era implacável, uma ferramenta de justiça pura. Edward Ashord e a esposa, como meu investigador confirmou através de consultas discretas, têm lutado com infertilidade há anos. É uma fonte de imensa dor privada para a família deles. Uma tragédia. E é uma tragédia que Ethan, ao que parece, estava mais que disposto a explorar. Ele obteve uma cópia do arquivo médico confidencial do irmão. Depois escaneou espertamente, falsificando o próprio nome, data de nascimento e número de identificação de paciente nos documentos e os imprimiu. Criou uma farsa perfeita, quase irrastreável. Ele não apenas mentiu para a esposa e para este tribunal, Excelência.
Ele armou a agonia privada do próprio irmão para ganho financeiro pessoal. A maldade pura e de tirar o fôlego do ato atordoou o tribunal inteiro no novo silêncio mais profundo. Não era apenas uma mentira a mais. Era uma violação, uma profanação da confiança familiar, um ato monstruoso de crueldade contra o próprio sangue. Mas por que ir a tais extremos? O juiz Thompson perguntou, voz agora um sussurro baixo e horrorizado. Só o acordo pré-nupcial não parece justificar um crime dessa magnitude. Porque, Excelência, nunca foi só sobre o acordo pré-nupcial, Eleanor disse, voz soando com convicção enquanto colocava a peça final e mais feia do quebra-cabeça no lugar. A fortuna da família Ashford é gerenciada por uma série de fundos fiduciários estabelecidos pelo avô de Ethan, um homem de, digamos, valores tradicionais. O maior desses fundos contém uma provisão de linhagem sanguínea muito específica. Uma porção significativa do fundo, uma soma superior a 30 milhões de dólares, deve ser imediatamente dispersa para o primeiro dos netos a produzir um herdeiro masculino direto e legítimo. Ela virou e apontou um único dedo firme diretamente para Ethan. Ethan Ashford não queria esse bebê, não só porque estava tendo um caso, mas porque acreditava, ou talvez a senhorita Ross o convenceu, que era provável ser menina. Ele não podia arriscar. Uma filha não desbloquearia o grande prêmio. O plano dele era, portanto, tão simples quanto maligno. Usar a tragédia do irmão para marcar Amélia como adúltera, acionar a cláusula de infidelidade para se divorciar dela por trocados e deserdar legalmente uma criança que via como passivo financeiro. Ele então estaria livre para casar com a senhorita Ross e tentar de novo por um filho, garantindo toda a fortuna de 30 milhões para ele mesmo. Ele não estava apenas abandonando o bebê, estava cinicamente trocando por um prêmio maior. O plano, agora exposto em toda a sua glória sociopata, foi recebido com uma onda de repulsa audível da galeria. Isabela encarou Ethan, mas dessa vez não era com raiva. Era com a avaliação fria e de olhos mortos de um financista olhando para uma ação falida. O homem ao qual ela tinha se prendido não era um herdeiro rico e esperto à beira de uma fortuna. Era uma fraude, um criminoso, pior de tudo, agora estava quebrado e desgraçado. O sonho dela de uma vida de luxo sem esforço tinha acabado de evaporar no material de manchetes de tabloides e sentenças de prisão. Sem uma única palavra, ela levantou. Alisou o vestido vermelho sangue, pegou a bolsa de $1.000, com um último olhar de total desprezo para o homem patético e choroso ao qual tinha atrelado sua carroça, virou e saiu do tribunal. O clique-claque afiado e imperioso dos saltos no chão de mármore era o único som. Cada clique era um prego sendo martelado no caixão da vida de Ethan. Ethan a observou ir, um lamento desesperado e suplicante escapando dos lábios. Tinha perdido tudo no espaço de 10 minutos. A amante, a credibilidade, a fortuna e a liberdade. Finalmente desmoronou completamente. Colapsou para frente na mesa do réu, o corpo convulsionando com soluços pungentes. Mas não era o som do remorso. Era o lamento impotente e autopiedoso de um manipulador mestre que tinha sido total e completamente superado. O juiz Thompson olhou para o homem chorando com uma expressão de absoluta repulsa. Tinha visto mentirosos e trapaceiros nas décadas no banco. Mas a natureza fria e predatória desse esquema era outra coisa inteiramente. Pegou o telefone na bancada e apertou um botão. Oficial, ele disse, voz como granito. Leve a Ashford sob custódia por suspeita de perjúrio e fraude grave. E ligue para o escritório do promotor público imediatamente. Diga a eles que tem um caso que envolve falsificação, conspiração para cometer fraude e violação de leis de privacidade médica. É garantido. 2 oficiais robustos se aproximaram. Puxaram o Ethan soluçante e sem resistência para cima. Enquanto algemavam as mãos dele atrás das costas, o clique metálico selou o destino. Amélia encontrou os olhos dele uma última vez. Esperava sentir uma onda de ódio, de alegria triunfante. Em vez disso, tudo que sentiu foi uma pena profunda e cansada. Ele não era um monstro. Monstros eram poderosos. Era apenas um homem pequeno e oco, tão consumido pela ganância que tinha destruído tudo, incluindo a si mesmo. Enquanto o levavam embora, o terno caro agora parecia uma fantasia patética. Um único pensamento silencioso trouxe um sorriso triste e fraco para os lábios de Amélia. Ele tinha feito todo aquele esforço, construído aquela montanha de mentiras e destruído tantas vidas, tudo na busca de um herdeiro masculino. E a linda criança inocente chutando gentilmente no ventre dela, aquela que ele tinha tentado apagar, era, como o ultrassom tinha mostrado para ela semana passada, um menino. A história daquele dia no tribunal virou uma lenda silenciosa nos círculos jurídicos. Um conto de advertência sobre ganância e a incrível resiliência da verdade. Ethan Ashford foi condenado por perjúrio e fraude,
os crimes contra o fundo fiduciário da família adicionando anos à sentença. O irmão Edward, com o coração partido pela traição, cooperou totalmente com a promotoria e subsequentemente cortou todos os laços. A família Ashford, envergonhada pelo escândalo público, fez um acordo extrajudicial com Amélia por uma quantia que garantiu que ela e o filho nunca passariam necessidade. Ela ficou com a casa na Rua Sicômoro, sua obra-prima, livre e desembaraçada. 2 meses depois, Amélia deu à luz um bebê lindo e saudável. Uma menina. Ela deu o nome de Lily Esperança. Lily pela nova vida que tinha florescido dos destroços, e Esperança pelo sentimento que tinha carregado ela pelos dias mais sombrios. Vendeu a casa, não querendo que as memórias manchassem o futuro delas, e se mudou para uma cidade costeira ensolarada para começar de novo. Focou na filha, na própria cura e no trabalho, que agora parecia mais significativo do que nunca. Projetou casas para famílias, espaços cheios de luz e amor, as mesmas coisas que Ethan tinha tentado extinguir da vida dela. Nunca procurou outro parceiro. Descobriu que o amor que tinha pela filha, o apoio da irmã e o orgulho silencioso da própria força eram mais que suficientes. Tinha enfrentado o monstro e vencido, não com vingança, mas com dignidade silenciosa e um laço inquebrantável com a criança que tentaram negar. A vitória dela não foi na queda de Ethan, mas na própria ascensão das cinzas, mais forte e mais completa do que nunca, com a linda filha, a prova viva e respirante da verdade, dormindo tranquilamente nos braços dela. E aí está. Uma história que prova que mesmo diante da crueldade e engano mais calculados, a verdade tem um poder só dela. A jornada de Amélia de esposa despedaçada a mãe guerreira é um testemunho da força incrível que podemos encontrar dentro de nós mesmos quando temos algo precioso pelo que lutar. Agora me conta, você já viu alguém subestimar completamente a pessoa que estavam tentando destruir? O que você teria feito na posição de Amélia? Deixa nos comentários aqui embaixo. A gente lê cada um deles. Se essa história de justiça e resiliência te tocou, deixa aquele joinha e compartilha com alguém que precisa de um lembrete de que a esperança pode vencer. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma outra história de verdade triunfando sobre mentiras. Valeu por ter ficado até aqui. Até a próxima! Você já parou para pensar no que acontece quando uma mulher grávida cai desmaiada no meio de um tribunal e a amante do marido dela simplesmente ri? Pois é. Tem gente que acha que já ganhou o jogo antes mesmo dele terminar. Mas espera só até você descobrir o que essa mulher tinha guardado na manga. Porque o que rolou depois? Cara, isso virou o jogo de cabeça para baixo de um jeito que ninguém esperava. Olha, eu vou te contar uma história real que parece roteiro de novela, mas que aconteceu de verdade num tribunal de São Francisco. E te garanto uma coisa, você vai querer assistir até o final, porque a reviravolta é de arrepiar. Imagina a cena. Você tá ali, grávida de 8 meses, sentada num banco duro de madeira num tribunal gelado. O pai do seu filho tá do outro lado da sala, de terno italiano caríssimo, nem olha na sua cara. E do lado dele, a amante. Linda, toda produzida, vestido vermelho chamativo, sorriso de quem já se acha dona da situação. Essa é a Eleanor. 34 anos, barrigão de 8 meses, e vivendo o pior dia da vida dela. Sabe aquele momento em que você percebe que tudo que você construiu nos últimos anos virou pó? Pois é, Eleanor estava vivendo exatamente isso. O Richard, marido dela, não queria só o divórcio. Ele queria apagar ela da história. Tipo assim, fazer de conta que ela nunca existiu, que ela nunca fez nada, que ela não contribuiu com nada para o sucesso dele. E o pior? O advogado dele estava lá, na frente do juiz, pintando ela como uma aproveitadora. Uma mulher que só gastava dinheiro, que só curtia a vida boa enquanto o maridão trabalhava feito condenado construindo um império. Mentira. Mentira descarada. Mas você sabe como é, né? Quem tem dinheiro, tem advogado bom. E advogado bom sabe contar história. Então vamos voltar um pouco. Quem é Eleanor? Ela não era uma patricinha qualquer. A mulher tinha formação, tinha carreira promissora como historiadora de arquitetura. Mas sabe o que acontece? Ela se apaixonou. E quando você se apaixona, às vezes você toma decisões. Ela largou a carreira dela para cuidar da casa, dos eventos sociais dele, das conexões de negócios. Virou basicamente a gerente não oficial da vida do Richard. Enquanto ele fechava negócios milionários, quem você acha que estava organizando os jantares com os clientes? Quem estava fazendo networking com as esposas dos investidores? Quem editava as propostas dele até de madrugada, pegando os erros que a própria equipe dele deixava passar? Eleanor. Sempre Eleanor. Mas agora, sentada naquele tribunal, nada disso importava. Porque o Richard tinha reescrito a história.
Na versão dele, ela era só uma decoradora de ambientes. Uma mulher que gastava dinheiro dele em spa, roupa de grife e almoços caros. Ele pegou todos os gastos dela e transformou em munição. Cada vestido que ela comprou para ir num evento de negócios dele, frivolidade. Cada tratamento de beleza que ele exigia que ela fizesse para manter as aparências, vaidade. Cada almoço com esposa de cliente, fofoca de madame. E sabe o que é pior? Ele estava conseguindo. O advogado dele, o tal do Marcus Thorne, era tipo um tubarão de terno. Cada palavra que saía da boca dele era uma facada. E ele não estava com pena nenhuma. Aí vem a parte mais cruel. Eles tentaram ter filho durante anos. Tratamentos caros, esperança, frustração, tudo pago pelo Richard, claro. E quando finalmente não deu certo, o relacionamento desmoronou. Richard conheceu a Isabela. Modelo, linda, jovem, tudo que ele achava que merecia. E mandou os papéis do divórcio. Mas tem um detalhe. Numa noite, meses antes, no momento de fraqueza dele depois de uma briga com o amante, ele voltou para Eleanor. Uma noite só. Promessas vazias, desculpas mentirosas. E dessa noite, veio o bebê. Agora presta atenção aqui, porque essa parte é importante. O advogado do Richard teve a audácia, a cara de pau, de insinuar que Eleanor tinha engravidado de propósito para prender ele. Que era armação. Golpe. Como se alguém pudesse planejar uma gravidez que levou anos para acontecer num timing tão específico. Eleanor sentiu cada palavra como um soco. A pressão no peito foi aumentando, aumentando. O coração disparado. As mãos geladas. O bebê mexendo dentro dela, como se sentisse o desespero da mãe. E a sala começou a rodar. Foi quando ela ouviu. Um riso. Baixinho, mas claro. A Isabela estava rindo. A mulher que destruiu o casamento dela, que roubou o marido dela, estava ali, sentada na galeria do tribunal, rindo da situação. Rindo de ver Eleanor desmoronar. E foi aí que o corpo dela disse: chega. A visão dela começou a escurecer nas bordas. Manchas pretas dançando na frente dos olhos. A dor nas costas que já incomodava virou uma faixa de fogo apertando a barriga. Ela tentou falar, avisar alguém, mas a língua não obedecia. Tentou se levantar, mas as pernas viraram gelatina. E então, blackout. Eleanor caiu. O som do corpo dela batendo no chão ecoou pelo tribunal. Silêncio absoluto por um segundo. E então, caos total. A advogada dela, Sarah, gritando o nome dela. O juiz batendo o martelo, pedindo médico. O segurança no rádio chamando os paramédicos. E o Richard? Cara, o Richard ficou sentado. Por 3 segundos inteiros, ele ficou ali, processando. Não como marido preocupado. Como estrategista. Como isso afeta o meu caso? Como isso me faz parecer? E a Isabela? A Isabela se arrependeu daquele riso na hora. Porque o olhar que a juíza deu para ela foi do tipo que congela a alma. A juíza Miller não era mulher de brincadeira. 50 e tantos anos, cabelo preso num coque severo, aquele tipo de juíza que vê mentira de longe. E ela tinha visto tudo. Tinha ouvido o riso. Essa mulher grávida está desmaiada no meu tribunal. Ela falou, a voz cortante como vidro. E vocês rindo? Demonstrem um pingo de humanidade, pelo amor de Deus. Os paramédicos chegaram em minutos que pareceram horas. Mediram a pressão de Eleanor. 180 por 110. Perigosamente alta. Pré-eclâmpsia, provavelmente. Risco real pro bebê. Maca, monitor cardíaco, correria. Levaram ela para a sala de emergência ao lado do tribunal. Recesso de 1 hora. A juíza anunciou. E então, olhando direto pro Richard. O senhor vai ficar aqui. Sua esposa está sendo atendida por profissionais. Mas... Não existe mas. Quando voltarmos, eu quero uma explicação para tudo que eu vi aqui hoje. E isso inclui o comportamento dessa sua companhia. Outro olhar mortal para Isabela. A sala esvaziou. Richard ficou ali com o advogado dele, com a confiança começando a rachar. Porque pela primeira vez naquele dia, ele não estava no controle. Enquanto isso, na sala médica, Eleanor abriu os olhos. Teto branco. Cheiro de hospital. Confusão. E então a memória voltando como uma onda. O tribunal. As acusações. O riso. A queda. O bebê, ela sussurrou, a mão voando pro barrigão. Ele tá bem. A voz da Sarah, a advogada, veio do lado. Batimento forte. Você que deu um susto na gente. Eleanor fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem.
Lágrimas de alívio, de raiva, de exaustão. Ela riu, Sarah. Eu tava caindo e ela riu de mim. Eu sei. Todo mundo ouviu. A juíza não vai esquecer isso tão cedo. Teve um silêncio. Eleanor respirou fundo. O médico tinha estabilizado ela, mas estava recomendando internação para observação. A pressão estava perigosa. O bebê estava em risco. O sensato seria parar, adiar a audiência, ir pro hospital. Mas Eleanor não era sensata naquele momento. Ela era uma mulher que tinha sido empurrada até o limite e que tinha chegado numa encruzilhada, recuar ou contra-atacar. Quanto tempo a gente tem? Ela perguntou. De recesso. Uns 40 minutos ainda. Você trouxe a pasta? Sarah hesitou. Ela sabia que pasta Eleanor estava perguntando. A pasta marrom. A bomba nuclear que elas tinham preparado semanas atrás. Trouxe. Mas Eleanor, você não precisa fazer isso hoje. Você pode. Eu preciso, sim. Eleanor se sentou na maca, ignorando a tontura. Se eu parar agora, ele ganha. Ele me pinta como fraca, instável, histérica. Eu não vou dar esse gosto para ele. E olha, tem algo que você precisa entender sobre Eleanor. Ela não era vingativa por natureza. Não era o tipo de pessoa que procura briga. Mas 6 meses antes, ela tinha encontrado algo. Algo que mudou tudo. Tava procurando uma foto antiga no escritório do Richard. Lá no fundo do armário, numa caixa de sapatos velha cheia de coisas do pai falecido dele, encontrou um envelope amarelado. Lacrado. Endereçado para a mãe do Richard, Martha Vance. A letra era de alguém que ela não conhecia. Curiosidade matou o gato, dizem. Eleanor abriu. Era uma carta de amor. De um homem chamado Daniel. Escrita 1 ano depois do nascimento do Richard. Cheia de saudade, de arrependimento, de dor por ter deixado Martha escolher ficar com o marido rico e poderoso, Charles Vance. E terminava com uma frase que fez o coração de Eleanor parar. Eu sei que você vai criar nosso filho para ser um grande homem. Por favor, só me manda uma foto dele todo aniversário. É tudo que eu peço. Nosso filho. Nosso filho. Richard não era filho biológico de Charles Vance. O império inteiro, o nome, a herança, tudo era baseado numa mentira que provavelmente nem o próprio Richard sabia. Naquela hora, Eleanor guardou a carta de volta. Não era problema dela. Não era segredo dela para contar. Mas aí Richard mandou os papéis do divórcio. Trouxe a amante para casa deles. Ameaçou deixar ela sem nada. Resolveu jogar sujo. E ela decidiu jogar também. Com a ajuda de Sarah, elas contrataram um investigador particular. Marcaram um café civilizado com Richard para tentar conversar. Ele foi, todo pomposo, achando que ia ditar as regras. Tomou o café dele, deixou a xícara na mesa, foi embora. O investigador pegou a xícara. DNA do Richard. Cruzaram com o DNA da saliva seca do envelope que o tal Daniel tinha lambido 30 anos atrás. Mandaram pro laboratório mais confiável do estado. Resultado: 99,999% de compatibilidade. Daniel era o pai biológico de Richard. Eu não queria usar isso, Eleanor tinha dito para Sarah na época. Parece cruel demais. É cruel, Sarah concordou. Mas ele tá tentando te destruir. Te deixar sem nada. Questionar a paternidade do seu filho. Às vezes, Eleanor, a verdade é a única arma que a gente tem. E agora, naquela sala médica, com o corpo ainda tremendo do colapso, Eleanor tomou a decisão. Vamos voltar pro tribunal. É hora de acabar com isso. Quando as portas do tribunal se abriram exatamente 1 hora depois, todo mundo esperava ver uma Eleanor frágil, talvez até numa cadeira de rodas. O que eles viram foi uma mulher andando com a própria força, cabeça erguida, olhos afiados como diamante. Ainda pálida, ainda grávida pra caramba, mas andando como guerreira indo pra batalha. O tribunal inteiro virou pra olhar. Richard arregalou os olhos. Isabella, que tinha sido mandada sentar longe dele pela juíza, ficou boquiaberta. Essa não era a mesma mulher que tinha caído desmaiada 1 hora atrás. Eleanor sentou, ajeitou o vestido de grávida e olhou para a juíza Miller. Firme. Pronta. Senhora Vance, a juíza começou, a voz um pouco mais suave. O médico me informou que a senhora está aqui contra a recomendação médica. Tem certeza que quer continuar? Absoluta, meritíssima, Eleanor respondeu, e a voz dela ecoou clara pelo tribunal. Tem uma questão urgente que precisa ser trazida à atenção da corte hoje. A juíza estudou ela por um momento longo. Então assentiu. Muito bem. Dr. Thorne,
O comportamento do seu cliente e da acompanhante dele foi deplorável. Isso vai constar nos autos. Doutora Sarah, a palavra é sua. Sarah se levantou. E cara, a energia tinha mudado completamente. Agora não era mais defesa. Era ataque. Pelos próximos 20 minutos, Sarah Shen destroçou sistematicamente cada argumento que o advogado do Richard tinha feito. E-mails mostrando que Eleanor dava feedback detalhado nos planos de negócio dele. Listas de convidados de eventos com anotações cruzando os interesses comerciais de cada um, que levaram a contratos milionários. Declarações juramentadas de ex-funcionários da casa confirmando que Eleanor gerenciava tudo com precisão de CEO. O Dr. Thorne quer que os senhores acreditem que minha cliente decorava. Sarah disse, a voz carregada de indignação. Minha cliente gerenciava um ativo de milhões de dólares, a casa deles, e servia como estrategista social e empresarial não remunerada mas essencial para o marido. O sucesso dele não foi só dele. Foi um empreendimento conjunto. Richard começou a se mexer desconfortável na cadeira. O advogado dele tentava objetar, mas a juíza derrubava tudo. A narrativa estava escorregando das mãos deles. Então Sarah foi para a fase 2 do ataque. O Dr. Thorne também teve a audácia de insinuar algo vil sobre o momento da gravidez da minha cliente. Ela disse, os olhos faiscando. Sugeriu que era ferramenta de manipulação. É um reflexo do caráter do Sr. Vance permitir que tal acusação nojenta fosse feita contra a mãe do filho dele. Pausa dramática. Deixa a frase pesar no ar. Mas já que o Sr. Vance está tão preocupado com paternidade e biologia, Sarah continuou, a voz ficando mais baixa, mais perigosa, nós decidimos abordar a questão de frente. Encomendamos um teste de DNA. Na hora que ela falou teste de DNA, Richard relaxou. Até sorriu. Era isso. Eleanor ia tentar provar que o bebê era dele. Jogada desesperada. Emocional. Fraca. Não mudava nada em relação ao dinheiro. Isabela lá na galeria permitiu-se um sorrisinho de vitória. A idiota estava jogando direitinho nas mãos deles. Temos os resultados aqui, Sarah disse, caminhando até o escrivão. Levantou a pasta marrom. Gostaria de submeter este laudo como evidência e pedir que Meritíssima leia a conclusão em voz alta. O advogado do Richard se levantou. Meritíssima, meu cliente reconhece que é o pai da criança. Isso é perda de tempo. É irrelevante para o acordo financeiro. Pelo contrário, Sarah disse, a voz virando aço. É mais relevante que qualquer coisa discutida neste tribunal hoje. Na verdade, muda tudo. A juíza Miller olhou do rosto intensamente sério da Sarah para o rosto desdenhoso do Thorne. A curiosidade dela estava aguçada. Vou permitir que seja marcado como evidência C. O escrivão pegou a pasta e entregou para a juíza. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Todo mundo se inclinou para frente. Richard cruzou os braços, com aquela cara de quem está esperando o show acabar para poder ir embora. Eleanor prendeu a respiração. O coração batendo. Mas dessa vez não era medo. Era adrenalina terrível e emocionante de riscar um fósforo num quarto cheio de dinamite. A armadilha estava armada. A isca foi mordida. Agora era só esperar a explosão. A juíza Miller colocou os óculos de leitura que estavam na mesa. Rasgou o lacre da pasta marrom com um som que ecoou no silêncio de túmulo do tribunal. Os olhos dela, ampliados pelas lentes, começaram a escanear a primeira página do laudo da Bay Area Genetic Diagnostics. Richard observava com expressão entediada. Cutucou o Marcus Thorne sussurrando. Prepara para objetar por irrelevância assim que ela terminar. Vamos encerrar esse circo. Thorne acenou confiante. Isabela se inclinou para frente no banco da galeria, os lábios pintados curvados num sorrisinho. Ela já estava imaginando as manchetes, as fofocas da sociedade, a última cartada desesperada da esposa grávida caindo por terra. Só ia deixar a posição dela ao lado do Richard ainda mais sólida. Mas a juíza Miller não só deu uma olhada e seguiu em frente. Ela leu a primeira página. E então, com uma leve franzida de testa, leu de novo. A máscara judicial impassível dela começou a rachar. Um lampejo de confusão, depois espanto, passou pelas feições dela. Devagar, ela virou para a segunda página, que continha o resumo e a conclusão. Os olhos dela se arregalaram, quase imperceptivelmente. O silêncio na sala se esticou de segundos para um minuto inteiro. Ficou pesado, carregado com uma pergunta não dita. O sorriso do Richard começou a sumir, substituído por um lampejo de irritação. Que estava demorando tanto? Era um simples teste de paternidade. Bate ou não bate? Meritíssima. Marcus Thorne finalmente se aventurou, incapaz de aguentar o suspense. Há algum problema com o documento?
A juíza Miller lentamente abaixou o laudo, colocando ele reto na mesa. Tirou os óculos e olhou não para os advogados, mas diretamente para o Richard Vance. O olhar dela era intenso, analítico, como se tivesse vendo ele pela primeira vez. Senhor Vance, ela disse, a voz desprovida da eficiência cortante anterior. Agora era baixa e deliberada. Este documento é de fato um laudo de comparação de DNA. Richard acenou, pedindo para ela continuar. Sim, e como dissemos, nós reconhecemos. Fique quieto. A juíza comandou, a voz suave mas carregando a força inabalável de uma placa tectônica se movendo. O senhor não entende o que é isso. Ela pegou o laudo de volta. Este teste foi encomendado para comparar duas amostras de DNA. A amostra A foi coletada de um copo descartável usado pelo Sr. Richard Vance. A amostra B foi extraída de uma amostra de saliva desidratada encontrada no lacre de um envelope de 30 anos atrás. Um nó de confusão se apertou no estômago de Richard. Um envelope de 30 anos atrás. Que isso tinha a ver com alguma coisa? Ele lançou um olhar questionador para Eleanor, mas ela estava olhando direto para frente, o rosto sereno e imóvel como uma estátua. O propósito do teste, a juíza Miller continuou, lendo diretamente do resumo do laudo, era determinar se o indivíduo de quem a amostra foi tirada compartilha a linhagem paterna com o indivíduo que forneceu a amostra B. Thorne estava de pé. Objeção, meritíssima. Isso é absurdo. Qual a relevância de alguma carta misteriosa de 30 anos atrás? Isso é um truque teatral. A senhora Vance claramente não está bem. Dr. Thorne. A voz da juíza era uma chicotada. Se me interromper de novo, eu mando o oficial te escoltar para uma cela para descansar pelas próximas 48 horas. Seu cliente abriu a porta para a relevância da genética. Agora nós todos vamos atravessar ela. Senta. Thorne, atordoado em silêncio pela pura força do comando dela, lentamente afundou de volta na cadeira. Todos os olhos agora estavam grudados na juíza. A juíza Miller pigarreou. A conclusão do laudo é a seguinte. Os marcadores genéticos presentes na amostra A, Richard Vance, e na amostra B, homem desconhecido do envelope, mostram uma probabilidade de 99,999% de uma relação direta pai-filho. O indivíduo que lambeu o envelope é o pai biológico de Richard Vance. Um suspiro coletivo e confuso atravessou a sala. Richard ficou olhando sem entender. Pai, filho. Mas o teste era para ser sobre o bebê dele com a Eleanor. Que era isso? Isso é impossível, Richard falou alto, balançando a cabeça. O laboratório cometeu um erro. Meu pai é Charles Vance. É aí, disse a juíza Miller, os olhos perfurando ele, que este laudo fica interessante. Ela levantou o documento. Este laudo, Sr. Vance, não foi submetido para provar a paternidade do seu filho não nascido. Foi submetido, ao que parece, para refutar a sua. O significado das palavras dela finalmente começou a cair na cabeça de Richard, atingindo ele com a força de um golpe físico. O rosto dele ficou frouxo, a cor sumindo até a pele ficar cor de cinza. A boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Anexado a este laudo, a juíza continuou, a voz ressoando com a gravidade do momento, está uma declaração juramentada da minha cliente, senhora Eleanor Vance. Sarah Shen tinha se levantado. Nela, ela testemunha que o envelope em questão era uma carta que ela descobriu endereçada à mãe do Sr. Vance, Martha Vance. Uma carta de um homem chamado Daniel Gallagher, com carimbo postal de 1991. Uma carta na qual o Sr. Gallagher se refere ao bebê Richard Vance como nosso filho. O tribunal explodiu num caos de sussurros chocados. Isabella Rossi saltou da cadeira na galeria, o rosto uma máscara de confusão horrorizada. Do que ela tá falando? Isso é loucura. Richard, fala para eles que é mentira. Mas Richard não conseguia falar. Ele estava encarando Eleanor, os olhos arregalados com um terror crescente. Ele estava lembrando coisas, fragmentos. A proteção feroz e quase desesperada da mãe dele. O jeito frio e calculista que o pai dele, Charlie Sr., sempre olhava para ele, os comentários crípticos e cortantes que Charles fazia depois de alguns drinks sobre sangue legado. Tava tudo se juntando. Uma vida inteira de momentos confusos de repente encaixando numa imagem terrível e coerente. A relevância, Dr. Thorne, já que o senhor estava tão preocupado com isso, Sarah Shen disse, a voz cortando o barulho como bisturi de cirurgião, é que o Richard Vance construiu a carreira inteira, a identidade inteira, na premissa de que ele é o único herdeiro do patrimônio e fortuna de Charles Vance Sr. O dinheiro inicial pro Vance Capital veio de um fundo fiduciário de descendentes lineais.
Ele conseguiu empréstimos, parcerias e clientes baseado na garantia implícita do nome da família Vance e a riqueza associada. Um nome e riqueza aos quais agora parece que ele não tem nenhuma reivindicação biológica. Ela deixou isso penetrar. Meritíssima, não estamos aqui só por um divórcio. Estamos aqui porque o Sr. Vance cometeu fraude matrimonial em escala colossal. Ele deturpou os bens dele porque os bens que ele reivindica como próprios são, na verdade, construídos sobre uma fundação de engano. Podem nem pertencer legalmente a ele. Portanto, qualquer proposta de acordo que ele fez é nula. O patrimônio conjugal inteiro agora está em questão. A bomba tinha detonado, e o estrago estava só começando. Marcus Thorne sentou congelado, o queixo caído, o caso inteiro se desintegrando diante dos olhos dele. Isabela ficou tremendo na galeria, a mente dela freneticamente tentando processar a informação. O herdeiro bilionário ao qual ela tinha amarrado o futuro era uma fraude. E no centro da devastação que ela causou, Eleanor Vance sentou perfeitamente imóvel, colocando uma mão calma e protetora na barriga. Ela finalmente encontrou o olhar desesperado e suplicante de Richard. Não tinha triunfo nos olhos dela, nem ódio, só uma tristeza profunda e uma finalidade sombria. O jogo tinha acabado. Ela tinha vencido. Os momentos seguintes foram puro caos. Richard Vance, o rosto num tom fantasmagórico de branco, finalmente achou a voz. Não era o barítono confiante e estrondoso que o tribunal tinha ouvido antes, mas um grito estrangulado e cru de negação. É mentira, um truque. Ela falsificou. Aquela carta é falsa. Ele berrou, apontando um dedo trêmulo para Eleanor. Ela é uma cobra venenosa tentando me arruinar. A juíza Miller bateu o martelo com um estalo agudo, silenciando a sala. Senhor Vance, mais um chilique desses e o senhor vai ser detido por desacato. O senhor está num tribunal, não num pátio de escola. Mas Marcus Thorne finalmente saiu do estupor e se levantou desajeitado. Meritíssima, isso é uma emboscada. Não vimos essas evidências. Exigimos adiamento para verificar essas alegações ultrajantes. Um adiamento será concedido, Dr. Thorne, a juíza Miller disse friamente. Mas deixa-eu ser clara. O laboratório que executou esse teste é um dos mais respeitáveis do Estado. Este laudo é reconhecido em cartório, e a cadeia de custódia das amostras está meticulosamente documentada. O senhor é livre para contestar, mas eu sugiro que aconselhe seu cliente sobre as ramificações legais de perjúrio e fraude caso este laudo seja provado preciso. As palavras da juíza pairaram no ar, um aviso claro. Ela acreditava no laudo. E quanto ao assunto em questão, ela continuou, o olhar varrendo os destroços do processo. A doutora Shen está correta. Essas alegações alteram fundamentalmente a natureza deste caso. A base inteira do patrimônio conjugal agora está em questão. A petição de dissolução, como está, fica suspensa. Todos os bens mantidos pelo Sr. Vance, pessoalmente ou através dos negócios dele, estão congelados aguardando uma auditoria forense completa e uma investigação sobre a proveniência deles. Congelados. A palavra foi uma sentença de morte. Richard afundou de volta na cadeira como se as cordas dele tivessem sido cortadas. Congelados. As contas dele, os investimentos dele, as linhas de crédito dele, tudo. Vance Capital. O império inteiro dele estava paralisado. Na galeria, Isabela Rossi finalmente entendeu. O sangue sumiu do rosto dela, deixando a maquiagem perfeitamente aplicada parecendo uma máscara grotesca. O homem em quem ela tinha apostado o futuro inteiro não era um Vance. Era um ninguém. A vida de luxo, o status social, o rio sem fim de dinheiro pelo qual ela tinha lutado tão viciosamente tinha acabado de evaporar. Ela olhou da forma desmoronada de Richard para a serena de Eleanor, e pela primeira vez, o olhar nos olhos dela não era desprezo, mas terror puro e não adulterado. Ela tinha atrelado a carroça a uma estrela cadente. Sem som, ela agarrou a bolsa de grife, virou e praticamente fugiu do tribunal. A guerra dela estava perdida, e ela estava abandonando o campo de batalha. Richard assistiu ela ir embora. Uma humilhação final e patética. A mulher pela qual ele tinha destruído o casamento estava abandonando ele no primeiro sinal de problema real. As próximas palavras da juíza foram direcionadas para Sarah Shen. Doutora Shen, estou ordenando uma nova audiência em 30 dias. Enquanto isso, estou emitindo uma ordem temporária concedendo à sua cliente uso exclusivo da residência conjugal, cobertura total de todas as despesas médicas e de subsistência dela pelas contas pessoais do Sr. Vance, o que sobrar delas antes do congelamento entrar em vigor completo, e uma ordem de restrição exigindo que o Sr. Vance permaneça a 150 metros de distância da Sra. Vance.
Era uma vitória total e incondicional, mais do que Eleanor tinha ousado esperar. Além disso, a juíza acrescentou, a voz suavizando enquanto olhava para Eleanor. Dadas as circunstâncias e o estresse óbvio que esses procedimentos causaram, estou encaminhando este caso para a divisão de serviços familiares para garantir que a senhora e seu filho tenham todo o apoio necessário. Este tribunal vê com extremo desagrado litigantes que usam crueldade emocional e acusações infundadas como estratégia legal. Dr. Thorne, ela fixou nele um último olhar devastador. Este tribunal está encerrado. Os procedimentos tinham acabado. A juíza Miller se levantou e saiu da Câmara. O tribunal zumbiu com o rescaldo. Repórteres que tinham estado cobrindo o divórcio de alto perfil já estavam nos telefones, freneticamente reportando a reviravolta inacreditável. A história não era mais sobre um divórcio simples. Era sobre o colapso potencial da dinastia Vance. Richard Vance permaneceu na mesa, um homem quebrado. O advogado dele estava tentando falar com ele, mas ele não estava ouvindo. Ele estava encarando Eleanor enquanto ela e Sarah calmamente juntavam as coisas. A vida dele tinha sido uma mentira. O nome dele, o legado dele, o dinheiro dele, tudo construído sobre areia, e a maré tinha acabado de chegar. Ele tinha voado perto demais do sol, cegado pela própria arrogância, e tentando queimar a esposa, tinha incinerado a si mesmo. Enquanto Eleanor passava por ele para sair do tribunal, ele olhou para cima, os olhos suplicantes. Eleanor, por quê? Ele sussurrou, a voz quebrando. Eleanor pausou, olhando para baixo para o homem que agora era um estranho para ela. Não havia mais raiva, só uma tristeza vasta e vazia pelo que eles tinham perdido e pelo que ele tinha jogado fora. Você tentou me apagar, Richard, ela disse, a voz quieta mas firme. Você tentou fingir que eu era nada, que eu não contribuí com nada. Você tentou lançar dúvidas sobre o nosso filho. Você só esqueceu que todos aqueles anos que passei quieta no fundo, eu não estava só decorando. Eu estava escutando. Eu estava observando. E eu estava aprendendo. Com isso, ela se virou e saiu do tribunal, deixando as ruínas da vida antiga dela para trás. Ela saiu pro sol brilhante da Califórnia, respirando fundo e limpo pela primeira vez em meses. O futuro era incerto, mas era dela. Dela e do filho dela. A luta tinha acabado, e o silêncio que seguiu não era mais pesado ou sufocante. Era pacífico. Era o som da liberdade. E assim Eleanor Vance saiu não com acordo, mas com algo muito mais valioso, a verdade. Sabe o que aconteceu depois? Bom, a história de Eleanor é daquelas que a gente precisa parar para refletir. Porque no final das contas, não foi sobre dinheiro. Nunca foi. Foi sobre dignidade. Foi sobre não deixar alguém reescrever sua história só porque tem poder. A gente vive num mundo onde as pessoas são julgadas pelo que têm, pelo status, pelo quanto aparentam ter sucesso. Mas Eleanor provou uma coisa fundamental. A arma mais poderosa que você pode ter não é uma conta bancária gorda. É a verdade. É saber quem você é e lutar pelo que é certo, não só por você, mas pelas pessoas que você ama. Ela enfrentou traição. Humilhação pública. Foi pintada como aproveitadora, como mentirosa, como manipuladora. E quando parecia que ia desmoronar completamente, quando o corpo dela literalmente cedeu sob o peso de tanta pressão, ela encontrou forças que nem sabia que tinha. Porque tem uma diferença entre força física e força de caráter. Eleanor não precisou gritar, não precisou fazer escândalo. Ela simplesmente esperou o momento certo. Deixou o Richard e toda a arrogância dele cavarem a própria sepultura. E quando chegou a hora, ela jogou a carta que mudou tudo. E olha, tem uma lição poderosa aqui sobre karma também. A Isabela, aquela mulher que achava que tinha ganho o prêmio maior, que riu de ver uma grávida desmaiando. Ela saiu correndo do tribunal tão rápido que mal deu tempo de piscar. Porque gente assim não fica quando as coisas ficam difíceis. Elas só querem a parte boa. E quando descobriu que o bilionário não era tão bilionário assim, que o nome não valia nada, que tudo era fachada, vazou. E o Richard? Cara, o Richard aprendeu da maneira mais dura possível que você não pode construir um império sobre mentiras. Que você não pode tratar as pessoas como descartáveis. Que você não pode reescrever a história só porque é conveniente para você. A verdade tem um jeito engraçado de aparecer nos momentos mais inesperados. Aquela carta amarelada guardada por 30 anos, aquele segredo que a mãe dele levou pro túmulo, aquele envelope que Eleanor achou por acaso. Era tipo uma bomba relógio esperando o momento certo de explodir. E explodiu bem no pior momento possível pro Richard. Ou seria o melhor. Porque às vezes a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa. Olha, eu não sei o que aconteceu com o Richard depois disso.
Se ele conseguiu reconstruir alguma coisa, se ele fez as pazes com quem ele realmente era, se ele aprendeu alguma coisa com tudo isso. Mas eu sei uma coisa. Aquele homem que sentou naquele tribunal achando que ia sair de lá tendo humilhado e destruído a ex-mulher? Esse homem morreu naquele dia. E a Eleanor? Ela seguiu em frente. Com a cabeça erguida. Com o filho dela a caminho. Com a dignidade intacta. Ela não precisou do dinheiro dele para provar o valor dela. Ela não precisou da aprovação dele para saber que tinha sido essencial para o sucesso deles. Ela sabia a verdade. E no final, foi isso que importou. Sabe qual é o lance? A gente vive numa sociedade que constantemente tenta nos convencer de que certas pessoas valem mais que outras. Que quem tem mais dinheiro tem mais valor. Que quem grita mais alto tem mais razão. Que quem é mais bonito, mais jovem, mais bem-sucedido merece mais respeito. Mas a história da Eleanor nos lembra que isso é mentira. Que o valor de uma pessoa não está no extrato bancário dela. Tá no caráter. Nas escolhas que ela faz quando ninguém tá olhando. Na forma como ela trata os outros. Na integridade que ela mantém mesmo quando seria mais fácil desistir. Eleanor poderia ter desistido. Poderia ter aceitado os $500.000 e ter sumido. Poderia ter dito pelo menos eu saio com alguma coisa. Mas ela sabia que não era sobre o dinheiro. Era sobre justiça. Era sobre não deixar ele sair impune depois de tudo que fez. E olha que ironia. O Richard passou anos construindo esse império, essa imagem de magnata bem-sucedido, esse legado dos Vance. E no final, foi justamente essa obsessão com o legado que destruiu ele. Porque se ele tivesse sido honesto desde o começo, se ele tivesse tratado a Eleanor com respeito, se ele não tivesse jogado tão sujo, nada disso teria acontecido. Ela nunca teria procurado por aquele teste de DNA. Provavelmente nunca teria usado aquela informação. Mas ele forçou a mão dela. Ele a empurrou pro canto. E descobriu da pior maneira possível que até a pessoa mais quieta, mais paciente, mais inofensiva tem limites. E quando você ultrapassa esses limites, quando você tenta destruir alguém completamente, você precisa estar preparado para as consequências. Tem uma frase que eu adoro e que se encaixa perfeitamente aqui: seja cuidadoso com quem você machuca. Algumas pessoas são silenciosas não porque são fracas, mas porque estão calculando seu próximo movimento. Eleanor era exatamente isso. Enquanto Richard e o advogado dele achavam que tinham ela encurralada, ela estava 3 passos à frente. Enquanto a Isabela ria achando que tinha vencido, Eleanor segurava a carta que mudaria tudo. Enquanto todo mundo subestimava ela estava preparando a jogada final. E no final, os grandes impérios não caem por ataques externos. Eles desmoronam por dentro. Por mentiras não contadas, segredos enterrados, fundações podres. O império do Richard parecia sólido por fora, mas por dentro, era uma casa de cartas esperando uma brisa forte para desabar. E essa brisa veio na forma de uma mulher grávida de 8 meses que todo mundo achava que ia ser fácil de destruir. Então olha, se você chegou até aqui nessa história, se você ficou grudado na tela esperando para ver o que ia acontecer, é porque tem algo nela que ressoa. Talvez você já tenha sido subestimado. Talvez você já tenha sentido que alguém tentou te apagar, te diminuir, te fazer parecer menor do que você é. E eu quero que você grave isso. Sua história importa. Suas contribuições importam. Seu valor não é determinado pelo quanto alguém reconhece ou deixa de reconhecer. Você sabe o que você fez. Você sabe quem você é. E no final do dia, isso é o que conta. A Eleanor poderia ter saído daquele tribunal como vítima. Todo mundo teria entendido. Ela desmaiou grávida, pelo amor de Deus. Mas ela escolheu sair como vencedora. Não porque destruiu o Richard, embora tenha destruído, mas porque manteve a dignidade dela intacta. Porque provou que você pode ser derrubado mas pode se levantar mais forte. E olha, eu não vou romantizar aqui e dizer que foi fácil. Não foi. Aquela mulher passou por um inferno. O estresse quase matou ela e o bebê. Ela foi humilhada publicamente. Foi pintada como vilã quando era vítima. Teve que assistir o marido dela desfilar com a amante no tribunal. Ouviu mentiras sobre ela sendo ditas como se fossem fatos. Mas ela aguentou. Porque tinha algo maior em jogo. O futuro do filho dela. E uma mãe protegendo o filho? Cara, não tem força mais poderosa no universo. Então sim, essa é uma história sobre justiça sendo feita. Sobre a verdade vindo à tona. Sobre karma finalmente alcançando quem merece. Mas também é uma história sobre nunca subestimar a pessoa que você machucou. Porque você nunca sabe que cartas ela tem na manga. E se tem uma coisa que essa história nos ensina é isso: trate as pessoas com respeito. Não porque elas podem te destruir, embora possam,
mas porque é a coisa certa a fazer. Porque no final do dia, você tem que olhar no espelho e viver com as escolhas que fez. O Richard destruiu o próprio legado. Não foi a Eleanor. Foi ele. Ele escolheu trair. Ele escolheu mentir. Ele escolheu jogar sujo. E quando você faz essas escolhas, você não tem direito de reclamar das consequências. Bom, gente, essa foi a história da Eleanor Vance. A mulher que todo mundo achava que ia ser facilmente descartada e que acabou derrubando um império inteiro. A mulher que desmaiou no tribunal e se levantou como guerreira. A mulher que provou que você não precisa gritar para ser ouvido, você só precisa saber exatamente o que falar e quando. Se essa história te impactou, se você ficou até o final aqui comigo revivendo cada segundo dessa reviravolta insana, deixa aquele like maroto aí embaixo. Sério, isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo histórias reais que valem a pena serem contadas. E olha, se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que está passando por um momento difícil, que está sendo subestimado ou desvalorizado, compartilha esse vídeo. Porque às vezes a gente precisa ser lembrado de que a gente é mais forte do que pensa. E para não perder o próximo drama da vida real que eu trouxer aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque eu garanto, tem mais histórias incríveis vindo por aí. Agora me conta aqui nos comentários, o que você achou dessa reviravolta final? Você esperava que a Eleanor tivesse esse na manga? E mais importante, você acha que o Richard mereceu o que aconteceu com ele? Desce aqui embaixo e bora debater, porque eu leio todos os comentários. E olha, antes de ir, uma última reflexão. Na próxima vez que você pensar em subestimar alguém, em achar que alguém é fraco demais para revidar, em tratar alguém como se não tivesse valor, lembra da Eleanor. Lembra que as pessoas mais silenciosas às vezes são as mais perigosas. Não porque querem fazer mal, mas porque quando finalmente decidem agir, já pensaram em tudo. Gratidão por ter ficado até aqui comigo nessa jornada maluca. Até o próximo vídeo. E lembra, sua história importa, seu valor não é determinado por ninguém além de você mesmo, e a verdade sempre, sempre encontra um jeito de vir à tona. Valeu, galera. Um beijo no coração e até a próxima.